nosso quadro de entrevistas de hoje, nós vamos falar sobre direito eleitoral. Quem vai conversar com a gente é o juiz de direito Fernando de Castro Faria, da Comarca da Capital. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao Justiça Legal. Vamos começar por reforma política. O fim da reeleição, importante? Bom, esse é um tema muito importante, Emily. E é o seguinte, no ano passado, após as manifestações de junho de 2013, nós esperávamos que houvesse uma reforma política, não que fosse feito algo a toque de caixa, mas que houvesse uma discussão mais ampla no Congresso Nacional a respeito. E nós tivemos, ano passado, ainda uma mini reforma eleitoral, muito tímida em muitos pontos, e outros pontos muito importantes ficaram de fora. O fim da reeleição é um desses temas. Por quê? Porque nós temos que pensar o seguinte, nem sempre aquilo que a gente traz de outros países, de outras democracias, funciona aqui no Brasil. A reeleição parece não ter dado muito certo, isso nós temos que discutir, e se for o caso, debatermos e chegarmos ao consenso, à ideia de que ela deve ser, não devemos mais ter a reeleição no Brasil. Ela foi instituída no curso de um mandato presidencial, que por si só já era bastante traumática a experiência, porque não era para um futuro mandato, mas era para um mandato que estava em vigor. E os próprios candidatos têm defendido o fim da reeleição porque eles sabem que no final do primeiro mandato a preocupação é somente com a reeleição. Então esse é um tema que deve realmente ser discutido pela sociedade brasileira, pelo Congresso e, se for o caso, chegarmos ao consenso, à ideia de que a reeleição para o nosso sistema não deu certo. Doutor Fernando, outro ponto importante é o financiamento público das campanhas, né? Como saber se há Caixa 2, por exemplo? Bom, esse é um tema sensível também nas campanhas, né? O próprio Supremo Tribunal Federal tem um julgamento que está em andamento, ainda não foi concluído, mas ele diz que pessoas jurídicas já não podem mais fazer doações. Isso não vale para essa eleição. Daqui para frente, nas próximas, isso terá vigência. E o financiamento público, muitos defendem porque ele vai dar mais igualdade aos candidatos. Porque hoje nós sabemos que, conforme o partido, conforme o candidato, eles arrecadam mais ou menos. Isso tem uma influência muito grande naqueles que serão eleitos ou não. Há até um cálculo que fala quanto que se gasta para eleger um deputado federal, né? E aquele que não foi eleito, quanto que ele gastou. Normalmente ele gastou muito menos. Então esse é um tema bastante sensível. Alguns defendem então o financiamento público como forma de trazer igualdade para os candidatos. Mas um outro problema nós vamos gastar mais dinheiro público ainda nas campanhas, e nós já gastamos porque os partidos têm horário gratuito na televisão, que é gratuito para os partidos, mas isso é mediante uma compensação tributária, que as televisões deixam de pagar impostos e tal. Então, são essas questões que nós devemos discutir. E outra, o financiamento público da campanha vai impedir realmente a existência do Caixa 2? Será que as doações privadas, sem recibo, obviamente, né? Ninguém vai dar recibo de um ato ilegal. Será que essas doações privadas não continuarão a existir? Esse é o grande problema. E foi esse o voto do ministro Teori Zavascki nessa ação que está em andamento também. Ele fala, era no caso da doação da pessoa jurídica, mas ele já trazia esse ponto também, né? Será que isso não vai continuar existindo? Então, nós precisamos debater isso, né? Muitos desses temas, eu penso que eles devem ser debatidos no Congresso Nacional e pela sociedade brasileira, para que nós cheguemos a um denominador comum a respeito disso. Mas há pontos positivos e há pontos negativos. Outro tema importante seria o fim das coligações. Eu posso dizer que se a gente tivesse poucos partidos mais fortes, seria mais benéfico para o país? Isso também muito se fala a respeito disso. Os americanos têm uma polarização entre dois partidos, né? Os republicanos e os democratas.
Mas então, no Brasil, será que isso... eu não sei, mas lá eles têm outros partidos também, mas dois despontam sempre na preferência do eleitorado. O que acontece aqui é um problema maior, que eu vejo o seguinte: os partidos, de uma forma geral, eles perderam um pouco do seu conteúdo programático, da sua ideologia. Os partidos hoje são muito parecidos, nós não temos, salvo raras exceções, partidos que tenham um conteúdo programático ideológico, efetivamente. Então, muitos partidos são criados justamente para ficarem ali como uma moeda de troca, né, e de tempo, de televisão e de cargos depois. Por isso o problema das coligações, né? Então, nós temos também que discutir esse tema, a própria criação de partidos, a existência desses partidos sem representação, enfim, que depois funcionam muitas vezes, como se diz, como partidos de aluguel. Doutor Fernando, atualmente, né, o que diz a legislação quando um candidato que está em um cargo político tenta a reeleição? Porque a gente fica na dúvida, né? Até onde ele é o candidato, até onde ele é o dirigente, posso dizer assim? Esse é um problema causado pela possibilidade da reeleição, né? Então, quem está na chefia do executivo, seja municipal, estadual ou federal, pode hoje ser candidato a uma reeleição, né, para um período subsequente. Então, ele não pode confundir essas duas funções, mas isso não é algo fácil de se fazer, né? É bastante complexa essa divisão de funções, mas ele tem uma série de condutas vedadas, condutas que ele não pode realizar enquanto ele é candidato à reeleição. Por exemplo, ele não pode remanejar servidores, dar aumento, não pode participar de inauguração de obras públicas. Então, tem uma série de coisas e de condutas que são vedadas àquele que já é, né? Muitas vezes essas vedações são para todos os candidatos, mas para aquele que exerce o mandato, ele tem algumas condutas vedadas que ele não pode praticar no curso desse período até porque eleitoral. A tarefa é dobrada, né? Exatamente. Ele deve se dedicar ao exercício do mandato como chefe do executivo e, paralelamente, fazer uma campanha que não é nada fácil. Certo. Doutor Fernando, o que diz a legislação quanto à propaganda da rádio e da televisão e também das mídias sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram. Há um controle da justiça eleitoral referente às mídias sociais, por exemplo? Principalmente na internet, ela está liberada em sites dos candidatos, dos partidos e das coligações e também nas redes sociais, por qualquer pessoa. O que é vedada é o anonimato, é vedado, né, pela legislação. Eu posso participar dos debates, mas eu não posso fazer isso nas redes sociais anonimamente, né, porque a Constituição veda e a legislação eleitoral também. E há o controle, na verdade, da justiça eleitoral, ele funciona mediante, basicamente, provocação daquele que se sente prejudicado, ou até mesmo pela informação caluniosa, né, ou com injúria, e aí ele procura, então, a justiça eleitoral, que pode até determinar a remoção daquele conteúdo. Que já vem no caso do crime virtual e tudo mais, Sim, né? Inclusive agora na mini-reforma, foi criado um tipo penal, né, um crime, mas que não vai ter vigência para essa eleição a partir da próxima. Mas, enfim, é um problema bastante grave, porque nós devemos fazer uso disso com responsabilidade, né? E se esse uso é feito de forma criminosa ou irresponsável, isso pode gerar uma multa e até mesmo a remoção do material pela Justiça Eleitoral. E nas ruas e nas avenidas, né, colocação de banners, de cartazes, o que realmente é permitido? O que é permitido hoje nas ruas é o uso, por exemplo, do cavalete, de uma mesa para distribuição de material. Tudo que seja móvel, né, pequenos objetos móveis. Nada de colado? Nada de faixas grandes, colagens e tal, pichações, nada disso é permitido. Então, e esse uso deve ser feito das 6 horas da manhã até as 22 horas, né, à noite, e desde que também não atrapalhe o trânsito de veículos e de pessoas.
Em quais circunstâncias o dono de um terreno ou de um imóvel pode ceder para um candidato colocar uma foto, né, de um banner ou um cartaz, sim, por exemplo, no quintal da casa? Isso, uma placa até 4 metros quadrados, isso é possível, mas desde que não haja pagamento. Isso deve ser uma importante, exatamente, né? Desde que não haja o pagamento por aquele uso daquele espaço lá no quintal da casa, enfim, até 4 metros quadrados. E o uso de outdoor não é permitido. Boca de urna, entrega de cestas básicas, como coibir esses abusos? São situações bastante complexas. Eu já atuei em diversas eleições, as municipais também, bastante complexas, e isso é uma prática, infelizmente, ainda corriqueira, e que a Justiça Eleitoral tenta coibir com a participação também dos outros candidatos, fazendo a denúncia e dos fiscais, enfim. Não é uma tarefa fácil, né? Nós contamos com as denúncias dos eleitores também. O eleitor pode, no dia da eleição ou antes, né, com a entrega, se houver essa entrega de qualquer vantagem a qualquer eleitor em troca do voto, ele pode fazer a denúncia, ele pode procurar a Justiça Eleitoral, pode procurar o Ministério Público Eleitoral e fazer a sua denúncia informando, dando detalhes daquela situação para que isso seja investigado. Eu ia perguntar isso agora para a gente finalizar. Como que a Justiça Eleitoral consegue controlar tantos candidatos? Não é fácil, né? Não é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa bastante complexa, mas hoje com os sistemas informatizados, por exemplo, a prestação de contas, já há uma série de controles, né? Inclusive aqui em Santa Catarina, haverá o acesso às informações da Fazenda, por exemplo, a essa transferência de bens e emissão de notas fiscais, tudo isso a Justiça Eleitoral terá acesso, o que facilita bastante o controle. Agora, o controle na rua, nas vésperas, né, durante a campanha, na véspera da eleição ou no dia da eleição, isso nós dependemos da contribuição do eleitor e de quem queira fazer a denúncia para que o fato seja investigado. Tá certo. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no Justiça Legal. Obrigado, eu que agradeço o convite, Emily. Tá certo, e a gente deseja uma eleição limpa e transparente em todo o país. O Justiça Legal vai para um breve intervalo e a gente volta já.